A arroba do boi gordo superou nesta semana o patamar de R$300. Segundo o CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, a arroba já chega a ser negociada a R$308,80. Esses patamares de preços não eram vistos desde 2022. Será que o preço da arroba vai subir mais e a picanha vai ficar mais cara? Leandro Bovo, que é CEO da Radar Investimentos, está conosco para trazer estas e outras respostas. Bovo, seja bem-vindo. Explica para a gente o que gerou essa alta da arroba do boi no campo. Olá, Keren, obrigado pelo convite. Essa alta, esse movimento, ele não teve uma única causa específica. Como todo grande movimento, são uma conjunção de fatores que acabou desencadeando disso, né? Os principais são a exportação, né? A nossa arroba ficou muito barata para o mercado internacional e agora o culpado, entre aspas, não é só a China, né? A China ainda é o nosso maior comprador, mas a gente tem vendido bastante para a China, para os Estados Unidos, para o Oriente Médio, para o Chile, enfim, a gente ficou muito barato com a alta do dólar, né? A nossa carne ficou muito barata no mercado internacional. E, além disso, a seca que a gente teve esse ano, uma seca histórica, né, de proporções históricas, em que afeta enormemente a qualidade das pastagens, né, a capacidade de suporte das pastagens, diminuindo a produção de carne e, obviamente, isso se reflete em altas de preço, né? A gente está falando aqui de uma arroba de mais de R$300, um dos patamares mais altos desde 2022. E não faltam perguntas da nossa audiência querendo saber se chegará a 400 a arroba, ou seja, o preço vai continuar subindo mais e vai chegar a esse patamar aí desejado por muito pecuarista? Olha, eu faço uma brincadeira que é o seguinte, eu tenho certeza que ela vai chegar em 400. Só que eu não sei em qual tempo, né? Porque a tendência dos alimentos, inflação e tal, acaba sendo de alta, obviamente. Mas, assim, tirando a brincadeira do lado, eu acho que no curto médio prazo, 400 é um nível muito alto, até porque acaba afetando a capacidade de compra, né? A demanda no mercado interno, e o mercado interno é o principal consumidor da carne brasileira, e diante da situação econômica, com certeza o mercado não suportaria carne nesse nível de preço. Então, eu acho que 400 é muito exagerado no momento, mas a má notícia é que não tem muita expectativa de baixa, né? Inclusive, não só a carne bovina, mas o milho tem subido bastante, justamente por conta dessa questão de seca também, e o milho subindo é frango e suíno mais caro também. Então, a inflação de alimentos, infelizmente, para o consumidor, ela deve continuar atrapalhando um pouco aí as festas de fim do ano, vai ser um pouco mais caro. Então, se a arroba no campo não tem sinais de que vai ceder, do outro lado a gente tem uma carne bovina ao consumidor que vai subir. E a minha pergunta é, todas as carnes, incluindo a picanha vai ficar mais cara? Vai. Não tem como escapar disso. É lógico, o que acontece, né? Uma coisa interessante a gente vinha tendo uma queda de preços, né? Até, vamos dizer, junho, julho, a gente teve uma queda de preços muito grande da arroba, né? A arroba em São Paulo chegando a ser negociada até R$230 para arroba, que eram patamares de 2019, então 2019, 2020, pré-pandemia, né? Eram patamares pré-pandemia, então 4 anos atrás. E essa queda de preço, muitas vezes, ela não foi repassada para o consumidor final, ou seja, o varejo conseguiu absorver essa margem, comprando a carne no atacado mais barata e não repassando essa queda de preço para o consumidor final. Nesse momento, pode acontecer o movimento inverso, ou seja, a carne no atacado subindo bastante, mas o varejo, até para preservar o consumo, não repassando toda essa alta para o consumidor final. Então, eu acho que talvez a carne no varejo tenha uma alta atenuada por esse fator, mas vai subir, não tem como não subir. Muito bem, um dos fatores que você apontava também para essa alta da arroba do boi era essa demanda internacional. E o agro acompanha de perto os nossos dois principais clientes na carne bovina, a China e os Estados Unidos. Há, na sua avaliação, algum efeito mais de curto prazo da eleição dos Estados Unidos na demanda por carne? Não, no curto prazo não. Na verdade, o que acontece? A gente a partir de janeiro, a gente entra numa cota dos Estados Unidos de 60 mil toneladas, que é uma cota sem tarifa. Então, a partir de janeiro, a gente consegue exportar até 60 mil toneladas para os Estados Unidos sem uma tarifa excedente.
Então, a nossa carne fica muito mais competitiva sem essa tarifa. E a tendência é as compras americanas aumentarem bastante em janeiro e fevereiro. Muito provavelmente a gente preenche essa cota até final de fevereiro, a gente já vai ter preenchido ela. Então, a tendência no curtíssimo prazo é o contrário, até os Estados Unidos comprar mais. Já a China tem uma questão específica do mercado chinês, que é o Ano Novo Chinês, né, que é a maior festa do ano chinês, é o Ano Novo Chinês. Lá, o Ano Novo lá não é em final de dezembro, né? Esse ano vai ser final de janeiro. Eles seguem um calendário lunar para comemorar essa festa, né? O Ano Novo Lunar que eles chamam. Então, a carne, para chegar e estar disponível na gôndola da China para essa festividade de fim de ano Novo Chinês, ela tem que ser embarcada aqui no Brasil até meados de novembro no máximo. Então, o pico de consumo de compra da carne brasileira pela China é outubro e novembro. Então, para o final do ano, a gente pode ter uma diminuição, sim, da demanda chinesa, porém, essa diminuição, teoricamente, vai migrar para um aumento da demanda americana. Muito bem. Nesse momento, não há, na sua visão, uma preocupação com demanda chinesa em função da desaceleração que eles têm observado na economia? Não é o que a gente tem visto. Inclusive, a gente tem visto o contrário. Nas últimas semanas, talvez nos últimos 60 dias, a carne que a gente exportou para a China subiu bastante de preço. Então, se você pegar, a gente exporta bastante dianteiro para a China, né? Até aí, agosto, início de setembro, a gente estava vendendo um dianteiro de $4.300, $4.400 por tonelada, $1.000 por tonelada. Os últimos negócios já chegou a ter negócio até de $5.200 a tonelada. Então, ou seja, a China tem demanda, a nossa carne é a carne mais barata do mundo, a gente consegue ter volume e qualidade para atender o que eles precisam. Então, o direcionamento de compra deles sempre vai vir primeiro para o Brasil. Muito bem. Para a gente fechar, olhando para o Brasil, o brasileiro vai ter condição de continuar vendo carne bovina no prato? Vai aumentar o consumo de 24 para 25 ou a gente vai ver a carne bovina escapando, sumindo do prato do brasileiro? A tendência é uma diminuição de consumo de 24 para 25, porque como a tendência do preço é subir, obviamente, por mais que o brasileiro goste de comer carne bovina e a proteína, né, preferida do consumidor brasileiro é a carne bovina, o preço importa muito. Tem uma elasticidade de preço muito grande. Então, quando a carne bovina sobe muito de preço com relação à suína e o frango, geralmente o consumidor que tem um orçamento limitado, né, acaba diminuindo a compra ou migrando para outras proteínas, por exemplo, o ovo, né? Talvez a gente vá ver em 2025 um aumento do consumo de ovo, justamente que é uma proteína um pouco mais barata, né? Infelizmente, essa dinâmica agora com a inversão do ciclo pecuário, a tendência é de carne para o consumidor final um pouco mais cara. Muito obrigada, Leandro Bovo, pelas atualizações, tanto para o público da cidade quanto do campo, CEO da Radar Investimentos. Leandro, volte sempre. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, até a próxima.